Festa e dor de cabeça não combinam de jeito nenhum. E a enxaqueca, quando aparece, acaba com a folia de qualquer pessoa. O primeiro passo para combater esse mal é o diagnóstico correto. Algumas medidas podem ajudar no controle e prevenção das crises, principalmente nesta época de festa, como conta pra gente o repórter Renato Soares. Um incômodo que atrapalha as atividades diárias. Um problema que pode avacalhar parte do carnaval. Evitar os excessos é logo a primeira orientação do neurologista Henrique Carneiro. Nosso convidado de hoje do Bom Dia Minas. Olá, tem que tomar cuidado, né? Exatamente. A enxaqueca é a doença dos excessos. Tudo que você sair da rotina pode desencadear enxaqueca. E nessa época do carnaval, todos nós sabemos que tem uma bebidinha a mais, tem uma noite mal dormida, tem às vezes um jejum prolongado, exposição assim, mais vigorosa ao sol. Então a gente deve evitar tudo isso que eu falei para não ter um dia de dor de cabeça no carnaval. Agora, a enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. Exatamente. Existem 153 tipos. A enxaqueca é um dos tipos, né? A enxaqueca é o tipo, vamos dizer assim, que mais tomou fama porque leva o paciente ao médico, porque é uma dor mais forte, é de moderada a intensa. Mas existem outros 152 tipos de dor de cabeça que deve-se fazer o diagnóstico diferencial. Quais são os sintomas da enxaqueca? A enxaqueca, por definição, é uma dor de cabeça unilateral, somente de parte da cabeça. Ela é forte, moderada a forte, sempre nas crises. Ela é pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda e ela tem que vir acompanhada de náusea, que é o enjoo, e ou vômito. A crise, por definição, dura de 4 a 72 horas. Então, quer dizer, no mínimo de 4 e no máximo de 3 dias. O paciente que teve 4 crises iguais a essa é um portador da doença enxaqueca. E quem sentir isso tem que fazer o quê? Quem sentir enxaqueca tem duas formas de tratamento. Então, ela busca o tratamento medicamentoso profilático, preventivo, tomar um remédio para parar de ter essas dores, ou então, se ela está vindo muito esporadicamente, tem o tratamento da fase aguda. Quando já está com a dor de cabeça, toma o remédio e ela vai embora. Tem cura? Vamos dizer que tem controle. À luz da medicina atual, não tem cura porque é uma doença genética, ela passa de pais para filhos. Então, quando ela está sendo muito frequente, muito intensa, fazemos o tratamento profilático, o paciente vive bem, vive sem dor, né? O mais importante é lembrar, enxaqueca não é uma doença eterna que o paciente deve viver com dor. Ele pode ser portador de enxaqueca e viver bem sem dor. Cura, a gente ainda não pode dizer, vamos dizer controle. A rede pública de saúde oferece atendimento? Oferece. A rede pública de saúde é muito bem estruturada nesse sentido, né? O paciente com dor de cabeça deve procurar o posto de saúde mais próximo do seu domicílio. A partir daí, se o tratamento é feito pelo clínico ou se ele acha que já não tem competência, manda para o neurologista da região e, se necessário, vão para os centros terciários que são específicos e especializados em dor de cabeça no estado. Quais são os fatores de risco para quem tem enxaqueca desenvolver uma doença ou uma crise, né? Então, por exemplo, o jejum prolongado, a falta ou privação do sono, o paciente ficar muito sedentário e alguns fatores alimentares. A gente não precisa e não deve conviver com a enxaqueca, né? Exatamente. A enxaqueca, porque a gente tem esse hábito de, quando está com uma dor de cabeça, vai, toma um analgésico e fica e acha que isso é normal. Aliás, analgésico, um perigo nesse caso. O analgésico é o maior fator de cronificação, de piora da enxaqueca. Um número básico não é bem exato, mas se você toma analgésicos mais do que 2 vezes por semana, o próprio analgésico ele pode estar piorando sua dor. E o que pode acontecer com uma pessoa que tem enxaquecas frequentes? Isso pode evoluir como? A enxaqueca, ela tem, por ser uma doença que tende a se cronificar, o pior consequência de quem tem uma dor de cabeça esporádica é que ela vai se tornando crônica e o paciente passa a ter dor todo dia. Mas é interessante a gente lembrar que nem toda dor de cabeça é enxaqueca, né? Então tem os red flags, as bandeiras vermelhas, sinais de alerta. Quais seriam? O paciente que a dor começou após os 50 anos de idade. Um paciente que a dor vem acompanhada de vômito, febre, rigidez no pescoço. Um paciente que a dor é a primeira ou a pior dor da vida. Aquela dor em crescente, que um dia está moderada, outro dia está mais forte, ela só vai piorando. E os pacientes portadores de doença crônica, tal como AIDS, diabetes e hipertensão. Muito obrigado, então, pela entrevista. Eu que agradeço.